Oitavo ano, boa tarde. Nós vamos fazer a correção da atividade do assunto complemento nominal da aula de ontem. Eu espero que os senhores e as senhoras tenham respondido e agora você vai só confirmar. Aquilo que você errou, você apaga e faz o certo, tá bom? Depois você envia para o meu PV, que é para você ter os seus pontinhos. Não esqueçam de colocar o nome da escola, tá? E o seu nome, tá bom? Porque eu posso confundir com a outra escola, tá, gente? E eu tenho que ter o nome de vocês, que é para eu estar no meu controle tudo direitinho. Tá? Então, a primeira questão, releia 2 trechos do roteiro Saneamento Básico, o filme analisando... Calma. Releia 2 trechos do roteiro Saneamento Básico, o filme analisando as orações presentes neles e os elementos que as compõem. Dr. Aristóteles, o senhor, que é um cientista famoso, tem alguma explicação para o surgimento desse monstro? Só Joaquim parece impressionado com a fala de Otaviano. Letra A. O termo para o surgimento deste monstro completa o sentido de que palavra? O termo para o surgimento deste monstro completa o sentido de que palavra? Vejam se responderam correto. Então, o termo para o surgimento deste monstro completa o sentido da palavra explicação, não é? Que é o que vem antes. Preste bem atenção. Dr. Aristóteles, o senhor, que é um cientista famoso, tem alguma explicação para o surgimento desse monstro? Então, a palavra explicação é a palavra que antepõe o complemento. Então, coloquem, tem que colocar a resposta completa, tá, gente? Tem gente que coloca explicação, tá? Então, torna-se uma resposta incompleta. Então, o termo para o surgimento desse monstro completa o sentido da palavra explicação, tá? A letra B. A que classe gramatical essa palavra pertence? Substantivo, pronome, verbo, adjetivo? Então, a palavra explicação pertence à classe dos substantivos. A palavra explicação pertence à classe dos substantivos. A letra C. O termo, com a fala de Otaviano, completa o sentido de que palavra? O termo, com a fala de Otaviano, completa o sentido de impressionado. Então, o termo com a fala de Otaviano completa o sentido de impressionado. Letra D. A que classe gramatical essa palavra pertence? A classe dos adjetivos, dos substantivos, dos pronomes. Qual classe você colocou? Então, a classe dos adjetivos.
a classe dos adjetivos. Vamos para a página 56, segunda questão. Leia o anúncio de propaganda abaixo e responda às questões. Eu falei ontem que os meus óculos estão quase vencidos, não daria para eu ler esse texto aí da propaganda, tá? Então, a letra A. Por que o reflexo do menino no espelho é de um homem adulto? Explique a relação disso com a mensagem passada pelo anúncio. Então, vamos à resposta. É uma sugestão, né? Porque é aquilo que nós, por exemplo, provavelmente, né? Porque nós não temos uma certeza, mas desde que esteja dentro do contexto, né? Então, vamos colocar. Porque esse reflexo, porque junto é uma resposta, porque esse reflexo representa, porque esse reflexo representa o menino no futuro. Porque esse reflexo representa o menino no futuro. Ponto a seguir. Ao associar, a palavra associar vem com 2 S's, depois C. Ao associar a imagem do texto verbal, ao associar a imagem do texto verbal, está implícita, está oculto, né? Está implícita a mensagem de que a pai, a palavra pai com A maiúsculo, é um órgão, né? A pai precisa de ajuda, a pai precisa de ajuda para auxiliar as crianças, e ter oportunidades, e ser bem-sucedidas, na vida adulta. E ser bem-sucedidas na vida adulta. A letra B. Porque o menino, refletido no espelho, utiliza uma roupa mais formal, com camisa e calças sociais e gravata. Porque junto. Porque roupa mais formal, sugere que o homem adulto, refletido no espelho, é bem-sucedido, né? Tem uma vida bem aquisitada, né? Tá. Segunda, releia a oração abaixo, retirada do anúncio,
e responda às questões. Somos reflexos das nossas atitudes. Letra A. Nessa oração, que substantivo precisa de um outro termo para complementar seu sentido? Explique por que isso acontece. Então, vamos colocar o substantivo reflexo, grifem a palavra reflexo. O substantivo reflexo, ponto a seguir. Isso ocorre porque ele necessita, isso ocorre porque ele necessita de um complemento, para fazer sentido, Se tirarmos o complemento, a oração ela perde o sentido. A letra B. Qual é o termo que complementa esse substantivo? Ponto de interrogação. Como ele é classificado? Então, o termo que complementa o substantivo, é reflexo. Grifem. É reflexo. E das suas atitudes, grifem, das suas atitudes. Classificado como complemento nominal. E das suas atitudes, classificado como complemento nominal. Terceira, releia outro trecho retirado do anúncio. A Paz de São Paulo trabalha para promover a inclusão de jovens com deficiência intelectual e contribui para o desenvolvimento de suas potencialidades. Identifique os complementos nominais presentes no trecho acima e justifique sua resposta. Então, os termos que exercem a função de complemento nominal, os termos que exercem a função de complementos nominais ou de complemento nominal são de jovens com deficiência intelectual e de suas potencialidades. De jovens com deficiência intelectual e de suas potencialidades. Grifem. De jovens com deficiência intelectual e de suas potencialidades. Ponto a seguir. O primeiro complemento, o substantivo inclusão, o substantivo inclusão, vírgula, o segundo, vírgula, o substantivo desenvolvimento, o segundo, o substantivo
desenvolvimento. Quarta, leia os títulos de notícias a seguir e complete-os com os complementos nominais que julgar adequados ao contexto. Feira de incentivo, era um espaço para deixar, vai até esta terça-feira em Araruana, Rio de Janeiro. Então aqui, o complemento mais adequado que eu achei foi feira de incentivo à leitura, este A é craseado, feira de incentivo à leitura, daí você continua com a frase. Então, feira de incentivo à leitura vai até esta terça-feira em Araruana, Rio de Janeiro. A segunda, destaque ofensivo do Náutico, Rony nega ânsia, vai sair naturalmente. Então, destaque ofensivo do Náutico, Rony nega ânsia. Qual é a ansiedade dele, hein, gente? Fazer o gol, né? Então, vamos colocar destaque ofensivo do Náutico, Rony nega ânsia por primeiro gol. Por primeiro gol. Daí continua. Vai sair naturalmente. Tá? Coloque entre aspas. Vai sair naturalmente. Isso aí é uma sugestão, né? Quem colocou dava para colocar também destaque do Náutico, Rony nega ânsia por primeira vitória também, né? Daria certo também esse complemento, tá? A letra A. Que palavra cada um dos complementos nominais está ligado? A que classe gramatical essas palavras pertencem? Então, o primeiro complemento nominal, primeiro complemento nominal está ligado ao substantivo incentivo. O primeiro complemento nominal está ligado ao substantivo incentivo. E o segundo ao substantivo ânsia. E o segundo ao substantivo ânsia. A letra B. Que preposição liga o complemento nominal a cada um desses nomes? Coloquem respectivamente e por. Respectivamente. O e não é conjuntivo. Peraí, gente, só de eu dar uma lida aqui. Então tá. Respectivamente a e por. Tá? E não é preposição, é conjunção. Respectivamente a e por. Quinta, leia o texto a seguir e responda às questões. França comemora a queda da Bastilha. Hoje a França comemora 227 anos da queda da Bastilha, um evento decisivo para o início da Revolução Francesa de 1789.
A Bastilha era uma fortaleza construída em 1370, utilizada pela monarquia francesa para prender criminosos, intelectuais e nobres que eram contra a monarquia, sua política ou mesmo a religião católica. A monarquia francesa assistiu ao seu declínio no dia 14 de julho de 1789, quando o símbolo do regime absolutista, a Bastilha, foi tomado pela população que exigia reformas no sistema político do país. Depois da queda da Bastilha, a Assembleia Constituinte aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada na Declaração Norte-Americana. Entre outros, ela defende a liberdade de expressão, afirmando que todos podem falar, escrever e registrar livremente seus pensamentos, devendo, porém, responder pelos abusos desta liberdade. Até hoje, o 14 de julho é o feriado nacional da França. Letra A. De acordo com o texto, qual é a importância da queda da Bastilha? Ela foi decisiva para o início da Revolução. Ela foi decisiva para o início da Revolução Francesa de 1789, vírgula. Após esse evento, a Assembleia Constituinte, com letra maiúscula, a Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com letra maiúscula, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Letra B. No título do texto, que substantivo precisa de outro termo para complementar o seu sentido? O substantivo queda. C. Qual é o complemento nominal desse substantivo? A expressão de Bastilha. Não é da, né, gente? A expressão da Bastilha. A palavra Bastilha também com letra maiúscula. E a letra D. A que classe gramatical pertence à palavra que inicia esse complemento? Coloquem a classe das preposições. A classe das preposições. Abra um parêntese, escrevam de mais preposição mais a artigo. Vou repetir. A classe das preposições, abra parêntese, de mais preposição, mais a artigo. Fecha parêntese. Então, gente, aqui está
a correção da atividade do assunto complemento nominal, que não é para a primeira avaliação, e sim para a segunda avaliação. Então, gente, deixa eu olhar quando é que nós temos aula novamente. Quarta-feira nós não temos, nós vamos ter quinta-feira somente uma aula que vai ser redação, tá? Então, até quinta-feira, se Deus nos permitir.